Gostaria de convidar a você para uma pequena meditação na palavra do Senhor. Há um texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 16, o versículo de número 22, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossa vida. Senhor nosso Deus, ajuda-me a transmitir a tua palavra segundo a tua vontade. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos entendimentos, para que vivamos plenamente a palavra de Deus em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto muito usado dentro das nossas igrejas, especialmente pela liderança da igreja, quando alguns ministros de Deus se identificam como ungidos do Senhor. E não estou dizendo que não sejam. Estou dizendo que usam esse texto, falando, e até mesmo, de certa maneira, desculpe-me o termo, se blindando de qualquer comentário, de qualquer oposição contra eles, dizendo: veja, a Bíblia diz, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. E assim, criamos uma ética dentro da igreja que, por vezes, digo eu, só ajuda aqueles que não têm ética. Não estou querendo apontar meu dedo contra A, B ou C. Mas, em primeiro lugar, nós temos que entender um texto segundo o contexto do próprio texto. E dentro do contexto deste hino de ação de graças, deste verdadeiro salmo inserido no primeiro livro das Crônicas, nós encontramos que a aplicação é mais ampla do que de um só indivíduo. Veja que todo o texto está falando a respeito do povo de Israel quando entraram na terra de Canaã. No versículo 19, por exemplo, diz: então, eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Isto é algo
que faz referência a todo o povo de Deus. Ou seja, se somos povo de Deus, estamos incluídos aqui, nesta palavra que Deus repreende os grandes, os poderosos, as nações, os reinos, dizendo a nosso respeito: não toquem nos meus ungidos, aleluia, nem maltratem os meus profetas. Infelizmente, como eu disse, esse texto tem sido usado para, de certa maneira, algumas lideranças eclesiásticas se blindarem, se protegerem de qualquer ameaça, qualquer comentário, dizendo: não façam mal a mim, porque eu sou ungido de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: eu sou ungido de Deus, mas você também é ungido de Deus. Graças a Deus, o Senhor derramou sobre nós o seu Santo Espírito. A palavra Cristo, e Cristo sim, ungido, ela deu origem, e assim a igreja foi identificada em Antioquia. Os cristãos, aqueles crentes da igreja em Antioquia, eram chamados de cristãos, pequenos cristos, ou seja, pequenos ungidos. Eles identificaram, e que bom é ser identificado pela unção. Nem sempre a unção é algo visível, mas a unção deve ser algo sempre perceptível. O próprio elemento da unção, que é o azeite da unção, era obra de perfumista, de modo que quem era ungido, mesmo que você não tivesse visto o ato da unção, não tivesse visto o azeite sendo derramado sobre aquela vida, você perceberia a presença do azeite, da unção naquela vida, pelo perfume da unção, pelo perfume de vida, pela arte do perfumista. A unção seria percebida. Não há como, se somos ungidos, esconder o fato que somos ungidos. Por quê? Porque se percebe, se sente a unção. E queira Deus que assim o seja, que sejamos todos ungidos, que sejamos todos profetas. Até este foi o desejo de Moisés, falando a respeito de todo o povo de Israel, que disse: quisera eu que todo o povo de Israel fosse profeta. Mas, sim, não existe um ungido em si. Não foi Davi ungido. Não foi igualmente Saul ungido. Não foram ambos ungidos por ordem de Deus. Não foram ambos ungidos pelo mesmo profeta Saul, para o mesmo cargo rei. Então, há uma unção específica. Sabemos que os sacerdotes também eram ungidos. Há uma unção
que nos eleva a um cargo, uma unção que nos identifica a, chamemos, um ministério. E na vida de Davi, e na vida de Saul, estes que eram identificados como ungidos, tiveram várias ocorrências, entre elas, quando Davi teve a oportunidade de ferir ou mesmo matar a Saul. Quando os comandados de Davi disseram a ele: eis que hoje o Senhor entregou em tuas mãos este que te persegue. E Davi se aproximou, cortou a orla do manto de Saul, a tomou em suas mãos, mas ao ouvir o batimento do coração de Saul, tão perto ele estava de Saul, o coração de Davi também disparou. E Davi temeu, e Davi disse: como poderia eu fazer mal a um ungido do Senhor? Como eu poderia fazer algum dano ao ungido do Senhor? Veja, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 24, nós encontramos essa narrativa que nos fala do dia em que Davi poupou a vida do rei Saul. Versículo de número 4. Eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou: eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Eu entrego em tuas mãos, faça o que bem quiser. Davi poderia ter matado a Saul, mas Davi não fez isso. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Esse é um texto interessantíssimo porque Davi não só se conteve a ele mesmo. Davi tomou uma atitude tal e disse tais palavras que tiveram o poder de conter a todos os seus homens. Eu vejo hoje, com tristeza, na igreja, que muitos de nós, especialmente nas redes sociais, não estamos tendo o mesmo temor e o mesmo cuidado ao falar. Estamos num afã de derrubar reis, de derrubar, deixe-me usar outra palavra, lideranças.
com, muitas vezes, o desejo de assumirmos os seus lugares. Aprendamos com Davi, homem segundo o coração de Deus. Mesmo que Deus diga, está nas tuas mãos para fazer o que quiser, o que você quer fazer? Mas ele me perseguiu, ele me fez mal. Paulo nos ensina e o Espírito Santo nos fala através das Escrituras paulinas. Não paguem o mal com o mal. Antes, paguem o mal com o bem. Quando Davi fez isto, quando Davi não estendeu a sua mão para fazer mal a Saul, mas mais do que isto, quando Davi impediu que qualquer um dos dele fizessem mal a Saul, isto foi agradável a Deus. Em outra ocasião, a Bíblia nos diz que um homem chegou até Davi e disse que tinha matado a Saul, esperando talvez uma recompensa, esperando ser honrado, esperando receber boas coisas ou alcançar favor diante de Davi. Mas Davi o condenou. E o condenou à morte, por ter ele estendido a mão contra um ungido do Senhor. Eu disse que aquele texto que nos fala sobre os profetas e sobre ungidos, nos fala sobre todo o povo de Deus. E nós deveríamos ter esta postura, nós não deveríamos falar mal, fazer mal, prejudicar, maltratar qualquer um dos nossos irmãos. E não estou me referindo apenas à liderança, estou falando a todo o povo, a toda a igreja. É justamente o contrário. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esta que tem que ser a nossa marca, a nossa identidade. Aliás, até no falar, a Bíblia diz, saia da sua boca unicamente, ou seja, exclusivamente, unicamente, o que é bom para edificação. Se não edifica, não fale. É melhor estar calado. Aliás, o homem sábio, a Bíblia diz que ele é tardio no falar. Ele é pronto no ouvir, mas ele é tardio no falar. Que nós tenhamos domínio, e a Bíblia diz que o varão perfeito é aquele que domina ou que refreia a sua língua. Refrear de quê? De falar o mal. Nós devemos pôr freio, não sermos freados por outros, mas nós próprios pormos freios à nossa língua, ao nosso falar. Davi disse, longe de mim, que o Senhor me livre de fazer qualquer mal ao ungido do Senhor. Que o Senhor me livre disso. Sabe, não era porque Davi era admirador
de alguma maneira, de Saul, Davi respeitou algo em Saul. Davi respeitou a unção que estava sobre Saul. Sabemos que Saul se desviou, sabemos que Saul errou, sabemos que Saul transformou a admiração que ele tinha por Davi em inveja, e a inveja em ódio, e o seu ódio se manifestou em perseguição e desejo de matar. Ele não tinha no seu coração o não fazer mal a Davi por Davi ser um ungido. Ao contrário, ele queria fazer mal a Davi por Davi ser ungido. Mas veja a diferença. Davi não queria fazer mal a Saul. Pelo mesmo motivo que Saul queria fazer mal a Davi, por ser Saul um ungido. Atitudes diferentes diante dos mesmos motivos, o ser ungido. Odiado por ser ungido, poupado por ser ungido. Saul não foi poupado porque era rei. Você encontrará, tanto nos livros dos reis, quanto nos livros das crônicas, você encontrará ordem para que reis e mesmo rainhas sejam mortas. E quem ordenou isso foi Deus. Então não era a coroa que Davi respeitava, era a unção que Davi respeitava. Deixe-me dizer uma coisa. Saul se tornou rei, bem como Davi se tornou rei, porque foram ungidos. E nenhum deles foi ungido porque se tornou rei. Explico de outra maneira. Era a unção e não o cargo que fazia diferença. Não é a coroa, é o azeite. Não é o cargo, é a unção que nós devemos respeitar. Hoje parece que a igreja busca coroas, tronos, títulos, e a igreja deveria buscar a unção que vem do alto. Esta unção de Deus em nossas vidas. E vendo esta mesma unção, nós deveríamos tratar uns aos outros, respeitando mais do que a pessoa, a unção que está sobre a pessoa. Volto a dizer, embora tenhamos Davi e Saul e outros exemplos bíblicos como ungidos, como homens separados, escolhidos para cumprirem um propósito, para atenderem, vou chamar assim, um chamado. Todos nós somos uma nação de reis e sacerdotes. De modo que a nosso respeito, Deus repreende as nações, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Você e eu, por causa desta unção
E o penhor da promessa não é outro, senão o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Somos ungidos. Eu não estou dizendo que não devemos respeitar as autoridades. Isto é bíblico. Toda autoridade é constituída por Deus. De modo que nós temos que respeitar as autoridades. Sejam autoridades civis, sejam autoridades em qualquer campo, como autoridades em erudição, em cultura, autoridades em ciência, sejam autoridades espirituais, homens, mulheres que foram comissionados por Deus, sejam aquelas autoridades em nossas vidas, como nossos pais e mães. Toda a autoridade procede de Deus. E nós devemos respeitar, devemos honrar, devemos saber nos sujeitar à autoridade, que é um tema muito amplo e eu não pretendo aqui tratar desse tema. Mas a unção, que também demonstra a autoridade de Deus nas nossas vidas, ela deve ser respeitada. Nós devemos respeitar a unção, não fazendo mal aos ungidos, não se levantando a nossa mão contra os ungidos. E em especial, então, eu volto a dizer, que eu não levante a minha mão contra qualquer um dos meus irmãos. Não apenas com o meu, chamemos assim, meu líder, também o meu líder, a quem eu devo um respeito e um cuidado, honrando aqueles, como Paulo diz, que nos lideram. Nós devemos saber honrar as nossas lideranças. Mas, acima de tudo, nós devemos saber honrar a unção que há no nosso meio, que há em cada vida. Se não é pelo merecimento daquela vida, como Saul. Saul que merecia, talvez alguém dissesse, é castigo. Não é por merecimento, é por causa da unção. E então, nós não devemos fazer maus uns aos outros, que respeitemos, se não é por misericórdia, por compaixão, por amor, que seja por temor, que seja por respeitar a unção. Como faria eu mal ao meu Senhor, visto ser Ele um ungido de Deus? Amém? Senhor Deus, dá-nos um coração quebrantado, misericordioso. Dá-nos um coração que se apieda. Dá-nos um coração que, se virmos o nosso inimigo com sede, venhamos a lhe dar água. Se ele tiver fome, venhamos a lhe dar alimento. Se ele estiver com frio, venhamos a agasalhá-lo. Dá-nos um bom coração. Dá-nos
vencer através do bem, pagando até o mal com o bem, como fez Davi com Saul. Que todo o mal com o qual Saul tratou Davi foi pago pelo bem que Davi fez a Saul. E um dos benefícios foi não fazer mal a Saul. Que não façamos o mal, que façamos o bem. É o que nós te pedimos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.